Olá, meu nome é Matias, eu sou psicólogo, me formei em 2018 pela Faculdade Pitágoras de São Luís e atualmente eu faço parte de um programa de residência, que é com atenção em neonatologia, pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Eu acho que os desafios são dos mais diversos, né? Eu acho que as empresas e os contratantes, eles estão cada vez mais exigentes, querendo currículos mais cheios, profissionais com experiência, o que é difícil para um psicólogo recém-formado, né? Então, assim, o mercado de trabalho, ele costuma ser acirrado, né? Ele costuma ser difícil, né? Não só para a psicologia, mas para os demais, profissionais recém-formados, né? Mas eu acredito que existem estratégias para isso, né? Por exemplo, tem aquelas pessoas que saem da graduação e já se envolvem com pós-graduações, como as residências, por exemplo, que é onde eu estou, né? Outras modalidades de pós-graduação, os mestrados, por exemplo. Então, isso é um caminho, né? Outras pessoas também se voltam para os concursos, né? Tornam isso uma meta, alguns se voltam para estágios e assim por diante, mas de fato, né? São muitos desafios, né? Principalmente para quem ainda precisa se inserir nesse mercado de trabalho, né? Mas eu acho que o que favorece a psicologia nesse sentido, eu acho que o que é positivo para quem é da psicologia são os diversos campos de atuação que a psicologia tem, né? Campos que são de atuação, mas que são de estudo também, né? Por exemplo, a gente tem psicologia hospitalar, psicologia escolar e educacional, psicologia organizacional do trabalho, psicologia jurídica, né? Psicologia social, psicologia do esporte, que é um campo riquíssimo. Então, assim, são diversos campos que o psicólogo pode se inserir, né? E pode também produzir conhecimento, né? Nesses espaços. Cada um deles tem uma contribuição importante, né, para a comunidade, no sentido de ofertar um serviço que precisa ser ético, né, e benéfico, né, para quem a gente está assistindo. Acho que muitas são essenciais também, né, mas eu acho que é importante dizer daquelas que nos voltam o nosso olhar para o ser humano, né. Em que sentido? Do que eu estou querendo falar? Na psicologia a gente tem abordagens, né. Essas abordagens, elas orientam o nosso olhar clínico, né, para o comportamento humano, para a subjetividade humana, para a existência humana, né? A gente conhece essas teorias, né, na graduação, através dessas disciplinas, né? E aí a gente, né, se identifica com uma, né, e vai trabalhando isso, né? Vai estudando para que a gente possa embasar, né, o nosso olhar profissional sobre o sujeito, né? Por exemplo, a gente tem as abordagens humanistas, como a Gestalt, como a fenomenologia, o existencialismo, né? A abordagem centrada na pessoa. A gente tem também, né, a psicanálise, né, que ela também traz contribuições importantíssimas, né, para explicar, né, esse comportamento humano, a subjetividade humana, né, aquilo que é interno, por exemplo, né, aquilo que é do subjetivo mesmo. A gente tem também a análise do comportamento, que tem um outro enfoque que é mais ambientalista, comportamentalista, né? E eu acredito que todas elas trazem contribuição para isso que é tão complexo, né? Que é o comportamento humano, né? A existência humana, ela é complexa, né? Então, acho que nesse caminho a gente se identifica com alguma delas, né? E isso vai se tornar um estudo contínuo, porque a gente precisa estar sempre em atualização, né? Então, o estudo na psicologia, acho que assim como nas outras profissões também, ele não finda no final do curso. Mas eu acho também que é importante falar que existem disciplinas que nos afetam mais, né? E eu acho que essas também são essenciais para o percurso de cada um, né? Por exemplo, hoje eu estou no campo hospitalar, né? Então, as disciplinas de psicologia hospitalar, psicologia da saúde, as que eram voltadas para o estudo do SUS, por exemplo. Além disso, disciplinas como desenvolvimento humano, né, foram importantes para mim porque hoje eu trabalho com crianças. De fato, gente, a gente tem uma profissão, né, que muitas vezes é desvalorizada, sim, né? A gente tem que lidar com editais, né, de concursos e provas e seletivos que às vezes não oferecem
uma remuneração que é condizente com a nossa formação. A gente precisa buscar essa valorização. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais, né, se empenhar numa atuação que seja ética e comprometida com a sociedade, com o cidadão, né, para que a gente possa também balizar, né, essa nossa luta por esses direitos. Mas eu acredito que a psicologia tem alternativas, né, frente a esse contexto, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente consegue trabalhar muito via internet, né? Redes sociais são um campo que a gente consegue se promover, né? Propor serviços, né? Eu acho que a gente também tem diversas formas de atuação, de intervenção em diversos campos que podem favorecer essa nossa inserção, né? Esse nosso reconhecimento, né? Esse nosso trabalho. Então, acho que o psicólogo também ele precisa ser criativo para usar dos instrumentos que ele tem. Eu achei essa pergunta muito interessante porque, de certa forma, eu me identifico, né? Atualmente, eu trabalho no hospital, né? Então eu preciso trabalhar em equipe, né? Numa equipe multi, que conta não só com psicólogo, mas com enfermeiro, com fisioterapeuta, com o técnico de enfermagem, com a terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, médico, né? Então, assim, o trabalho da psicologia no hospital, né? E em muitos outros serviços, ele não é sozinho, né? Ele precisa ser em equipe para dar conta dessa complexidade, né? E dessa integralidade do sujeito. Né? Então, assim, para mim foi um desafio, né? Ter que trabalhar não só com o outro, né? Mas não só para o outro, com o outro, no caso, paciente, mas também em equipe, com outras pessoas, né? E essas pessoas complementam o meu trabalho. Mas eu acho que algumas habilidades, elas são aprendidas também, né? Acho que muita coisa eu aprendi durante o curso, exercitando isso através do estudo, através dos estágios também, né? Então, muitas habilidades, elas são aprendidas, mas é preciso se permitir viver isso, né? É preciso se permitir viver essas experiências, né, e estar aberto a esse aprendizado, né, mas é possível sim, né. Eu acho que, além disso, é muito importante que a gente consiga sentar e pensar o que faz sentido para a gente, né. Eu acho que isso é muito importante também, né, que a gente possa pensar, parar, refletir, né, do que faz sentido para a gente agora, em relação ao que eu quero para a minha vida. É um projeto. Né? E não é fácil decidir isso, né? Eu acho que envolve muita reflexão, né? Acho que não é fácil. Acho que esse momento que vocês estão passando de tentar decidir uma profissão, decidir um futuro, uma carreira, é um momento muito desgastante, né? Que exige muito de vocês, né? Mas é preciso parar, pensar, se demorar, né? E para a gente tentar identificar o que faz sentido para a gente ou não, né? E através disso tentar enveredar por um caminho. E aí, gente, para encerrar, eu queria ler para vocês uma citação, né, de um autor muito querido por mim, né? Um psicanalista importantíssimo para o campo que eu estou hoje, que é da saúde materno-infantil, né? Então ele fala assim: acho que os pediatras em geral são capazes de se identificar com o bebê e segurá-lo. E talvez seja esta capacidade de identificação que atrai as pessoas para a pediatria, né? Por que eu gosto dessa frase, né? Porque ela fala das afetações de cada um, né? Daquilo que faz sentido para cada um. Então, por exemplo, né, o pediatra que trabalha com crianças, ele precisa, de certa forma, né, ser afetado por isso, né? Pela infância, né? Por essa fase do desenvolvimento, para que ele possa se inserir nesse campo de atuação, né? Eu acho que é muito isso. Esse momento, acho que é importante também que cada um invista nesse estudo, né, mas que também consiga olhar para si, né, olhar e pensar, né, o que me afeta, né, o que faz sentido para mim, né, o que me toca, né, de que forma eu posso transformar essas afetações em projeto, né. Eu acho que é muito disso, né, a gente precisa se olhar, a gente precisa, né, buscar se conhecer, né, buscar, né, dar atenção aos nossos detalhes, à nossa subjetividade, às nossas emoções, né, porque elas dizem muito da gente, né, elas fazem parte da gente, tá, gente? Então, assim, né, falando desse olhar pra gente, eu acho que é também importante que a gente se cuide, né, se respeite, né, para que a gente possa ter dignidade nesse processo, né, que é um processo que exige muito, que é cansativo, né, que mobiliza muita ansiedade, muitos sentimentos, que é essa fase do vestibular,
né? Então, eu acho que esse momento também é um momento muito propício, né? Importante para que a gente possa cuidar da nossa saúde, tanto física, né? Quanto emocional, né? Até para que a gente consiga continuar investindo nesse projeto, que é um projeto de estudo, né? E de futuro também, tá bom? Muito obrigado novamente pelo convite, estou muito feliz de poder participar, espero ter ajudado, né? Eu vou deixar meu e-mail disponível para quem tiver mais perguntas. Eu acho que é pouco tempo para tantas perguntas importantes, tá bom, gente? E aí, podem contar comigo, tá? Estou aqui à disposição, tá? Um abraço. Wendel, obrigado pelo convite, tá certo? Para as próximas vezes estou aqui disponível também, tá? Beijão. Olá, eu sou a Laísa Júlia, cirurgiã dentista, e estou aqui hoje para responder os questionamentos de vocês acerca dessa profissão maravilhosa que é a odontologia. Aspecto positivo, você trabalha com aquilo que é mais prazeroso nessa vida, que é o sorriso, né? Você oferece qualidade de vida, você oferece melhora na autoestima, ela é uma profissão bastante promissora, então a odontologia tem vários pontos positivos. É uma profissão que te dá autonomia e também te dá um leque de oportunidades para trabalhar com aquilo que você mais gosta dentro da área da odontologia. Como ponto negativo, eu diria que seria mais o custo da maleta, que para algumas pessoas fica um pouco mais dificultoso. Eu diria que a desvalorização por parte de alguns profissionais se acabam afetando a classe inteira, mas nada que você não possa driblar, nada que você, com seu objetivo de fazer melhor, de querer fazer o bem sempre, não possa passar por cima dessas coisas. É um pouquinho caro, sim, por conta das maletas, mas é o quê? As maletas são os instrumentais que você vai usar por toda uma vida. Mesmo você comprando para usar na faculdade, são materiais que duram mesmo a ponto de você ter em seu consultório e tudo mais, mas realmente as maletas são um pouco caras. São maletas que vocês vão comprando por períodos, só que chega um certo ponto do período da graduação que você não precisa mais comprar tantas coisas, mas até lá você faz uma comprinha boa mesmo. Terceira pergunta. É mais viável trabalhar em clínicas odontológicas particulares ou em serviços públicos como CEL, postinhos de saúde? Então, o mais viável é você trabalhar nos dois. A odontologia te permite fazer essa versatilidade na profissão. É muito bom você passar na experiência de um serviço público, é muito bom você passar pela experiência de um posto de saúde, de um CEL. No CEL trabalha quem tem especialização, é um serviço mais especializado. A remuneração é bem melhor. No postinho de saúde, clínico geral. Então, a falta de experiência, ela não vai te atrapalhar, ela vai te deixar um pouco insegura, que é natural de toda a profissão quando você acabou de concluir. Mas isso, com o tempo, você vai se familiarizando, você vai conhecendo o ambiente, você vai crescendo aos pouquinhos e você vai se conscientizando que vai dar tudo certo, que aquilo faz parte, são etapas da vida mesmo e vai tudo dando certo. Sobre as dificuldades de encontrar trabalho após a conclusão do curso, na capital é um pouco mais difícil. Já nas cidades pequenas, nos interiores, é mais fácil. A procura por dentistas é bem maior do que na capital, mas assim, é o que acontece com toda a profissão. Você tem que correr atrás, se engajar mesmo até conseguir aquilo que você deseja. E a última pergunta. O que um dentista deve fazer assim que concluir a faculdade para ser reconhecido, uma vez que ainda não tem experiência? Eu digo para vocês que é trabalhar do jeito certo, aceitar as propostas certas, não se desvalorizar, não desvalorizar a profissão, atender bem, atendimento humanizado, conhecendo o paciente como um todo, não é tratar somente da boca e esquecer de quem que você está tratando, não. É um tratamento humanizado, ter paciência com os processos da vida, que a gente começa engatinhando, mas depois a gente consegue alçar voos maiores e tudo vai dando certo, sim. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido sanar todas as dúvidas de vocês e que eu digo para vocês que quando a gente gosta de algo, vale a pena todo o esforço para conseguir aquilo e que Deus honra os nossos esforços e que vocês consigam, sim, ter motivação para estudar, apesar que nesses tempos agora, com a pandemia, é tudo bem mais difícil, mas que vocês consigam ajeitar um cantinho, estudar direitinho, se empenhar, que tudo vai dando certo e tudo é na hora certa. Não se comparem com ninguém, vão no ritmo de vocês e boa sorte nesse Enem, boa sorte na vida. Beijos!